porque realmente influenciou tantos jovens, tantas bandas, né? Porque era transmitido pela Rede Gênesis de televisão, Sim. né? Pela Rádio Sara Brasil FM, as nossas músicas tocavam na rádio e o Brasil passou a conhecer o nosso trabalho. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando o Pontes Podcast. E hoje, né, como você sabe, aqui nós falamos sobre hombridade, masculinidade, criação de filhos. Nós falamos sobre conteúdo masculino. Trazemos homens, mulheres aqui para trabalhar um pouco esse assunto que está muito escasso. Nós temos muito homens no seu sexo masculino, mas poucos homens no seu posicionamento. Então, eu decidi, né, criar esse Pontes Podcast. Já tem... Esse vai para os 63 episódios. Todas as semanas nós soltamos um episódio aqui e nós falamos sobre homem, sobre masculinidade, sobre posicionamento do homem. Então você que chegou agora, é a primeira vez que está vindo aqui, seja bem-vindo à minha mesa, à sua mesa, ao nosso estúdio do Pontes Podcast. E não como... Para não demorar muito, né, nós sempre trazemos aqui grandes homens. E esse cara é um gigante, eu conheço ele há anos, sempre via ele muito no palco, né, lá em cima, né, mas ele tem uma humildade, um coração gigantesco. Subiu aí um tempo atrás nos Legendários também, foi puxado por Deus. E nós vamos conhecer um pouco da história dele, falar um pouco sobre o que Deus tem feito, o que Deus fez, o que Deus tem feito e o que Deus irá fazer na vida dele. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Ele é cantor, compositor, ele tem uma banda, mas acima de tudo é filho de Deus, um grande homem, casado, pai, casou a filha há pouco tempo, não é isso? Casou a filha há pouco tempo. Então, vamos embora, vamos conhecer logo, sem mais delongas. Seja bem-vindo, meu irmão Dedê Júnior. Amém. Bom dia, paz, meu pastor. Que alegria poder sentar nessa mesa, né, e poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa caminhada em Cristo. Deus é bom demais. Quero começar esse podcast, né, honrando o Senhor. Os irmão. Legendários sabem muito bem o que isso representa. Que isso, hein? Mas com toda a honra, todo o carinho que eu tenho pelo Senhor e admiração, né, pelo grande homem de Deus. E recebi esse convite assim com muita alegria, poder estar aqui hoje, né, com certeza compartilhando grandes bênçãos aí para os homens, para as famílias, como o senhor falou, para os filhos, para os pais. E vamos para cima. Vamos para cima, vamos para cima. Se apresenta mais um pouco, assim, sua esposa, seus filhos, para a gente conhecer melhor. Vamos tempo lá. De caminhada cristã. Alguns amigos até me zoam pelo meu nome, mas eu tenho muito orgulho desse nome, né? Meu nome é Djamilton, né? O meu pai também era Djamilton, por isso Djamilton Júnior, por isso Dedê Júnior, que é um nome artístico, né? Tenho 45 anos de idade. Sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, né? Minha esposa Nilma, meus filhos a Karen, de 24 anos, a Melise com 21 anos e o Davi com 16 anos. E essa é a família que Deus me deu, né? Desde o momento que eu me posicionei há 20 anos atrás, né? Eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero uma família estruturada na Tua presença. E foi quando eu me entreguei, foi quando eu tive o meu encontro com Deus, né, na Sara Nossa Terra, 20 anos atrás, ali antes, na época, chamado, né, de encontro com Deus, mas hoje revisão de vidas, né? E aí coloquei a minha família no altar, né? O meu casamento no altar. Amém. Eu era junto com a minha esposa na época, né? Só juntei as escovas de dente ali, mas quando eu fiz o meu encontro com Deus, eu voltei naquele mesmo dia ali do encontro, na volta, eu ali no altar, o Bispo Rodovalho me deu a oportunidade de poder testemunhar o que foi o encontro com Deus. E ali já senti uma forte presença de Deus me incomodando para que eu pudesse legalizar o meu casamento, né? E aí foi quando eu pedi a minha esposa ali no altar, em casamento, e foi aquela festa, né? A igreja fez aquela festa toda, né? E ali eu me posicionei e decidimos juntos,
né, ficarmos até o dia do nosso casamento em santidade, né, dormindo juntos, mas nada de relação, porque nós sabíamos que Deus tinha preparado algo muito poderoso para nossas vidas. E nós ficamos 4 meses ali em santidade, até o dia do nosso casamento. Não foi fácil, né? Rapaz. Confesso que realmente foi duro. Porque quando um ficava ali, né, naquela vontade, o outro cutucava, calma, vamos esperar um pouquinho mais, que vai valer a pena. E verdadeiramente, né, foram nesses 4 meses, Deus fez grandes coisas na nossa vida. Porque eu larguei a música secular, né? Foram 16 anos de música secular, tocando nas boates, nos trios elétricos, né, nas baladas. E aí, quando eu tomei aquela decisão, realmente eu larguei tudo e falei, eu vou viver para Jesus. Não foi fácil, porque eu vivia daquela renda ali, né, para manter a minha vida, mas o Senhor me prometeu que nada faltaria. E verdadeiramente, com muita sabedoria da minha liderança, né, dos meus pais também, sempre me apoiaram muito, né, me ajudaram ali naquele início daquela caminhada, mas nós conseguimos contemplar assim, grandes milagres, porque a gente estava ali na Semana da Santificação, na igreja, e aí os primeiros milagres começaram a acontecer. Algumas pessoas que me viram testemunhar ali no altar, né, o meu casamento, né, o pedido de casamento, começaram a me abordar na igreja e falar, irmão, cara, eu fui muito impactado ali com aquele pedido de casamento, cara, eu quero te abençoar aí no seu casamento. Caracas. E aí um veio, abençoou o par de aliança, o outro veio, abençoou a lua de mel, o outro veio, abençoou. Então, assim, foram tantas bênçãos que, assim, nada nos faltou quando chegou o dia do nosso casamento, né, nós verdadeiramente vimos, assim, o agir de Deus, né? Então, assim, foi maravilhoso, né, viver esse momento ali inicial, né, as primeiras experiências com Cristo. E ali a gente foi vendo realmente Deus trabalhando na nossa casa, nos nossos filhos. Meus filhos que eram acostumados a ouvir tantas músicas que só denegriam a imagem da mulher, da criança. Você já tinha quantos filhos? Já tinha uns 3? 2 filhos. 2 filhos. Isso, 20 né, anos. A Karen, né, que já era a minha filhinha de coração ali. Logo Sim. Quando eu conheci a minha esposa, ela era muito pequenininha, né? E o pai era muito ausente. E aí foi uma experiência muito incrível, porque quando eu cheguei na casa dela a primeira vez, lá para conhecer os pais, tudo, ela veio, me abraçou e falou, papai. Oh, eu falei, opa, é isso que eu queria. Né? E depois, logo em seguida, né, 3 meses de relacionamento com a minha esposa, ela já ficou grávida e tal, e veio a Melise. Então, a Melise era pequenininha também. E aí foi quando nós ali decidimos, né, viver esse novo de Deus na nossa casa, né, esse casamento, e foi maravilhoso. E logo depois veio o Davi, também um presentão de Deus, que Deus nos deu também, tá com 16 anos, um homem, já estou preparando ele para o Legendários também, para estar junto conosco aí na família Legendários. Então é isso, foi assim maravilhoso tudo que Deus fez nesse início. Ali a gente já começou a experimentar grandes coisas. Glória a Deus, meu irmão. Minha pergunta para você é: como explicar isso? Como explicar um cara que já tinha um sucesso, que já tinha uma caminhada, 16 anos de carreira dentro de um segmento, e da noite para o dia, 3 dias depois, o cara volta, né? 2 dias e meio depois, o cara volta, chega num culto, pede a esposa em casamento, a esposa, né, porque ela já era esposa, já morava com você, mas assim, pede a mulher em casamento, a esposa em casamento, para realmente ajustar essa área, né? E decide mudar. Isso é muito forte, né? Porque poucos homens, poucas pessoas têm coragem de tomar essa decisão. Mas como você explicaria isso? Essa Pastor, tomada de decisão tão forte na sua vida? Eu posso resumir em uma palavra: propósito. Eu encontrei o meu propósito. Esse encontro com Deus me fez ter um encontro realmente com o meu propósito. Eu falei assim, poxa, 16 anos. Já contei em outros podcasts, né? É bom até resumir isso, porque assim, o mais importante é esse novo tempo, né? Claro. Mas assim, é importante a gente relatar. Eu tive em programas nacionais como Faustão, Gugu, Super Pop, né, programa da Xuxa, né? E então assim, eu parei e pensei assim, eu já alcancei tudo aquilo que eu desejei durante muitos anos, em todos esses programas, e nada disso havia mudado a minha vida, a minha história.
né? Então eu verdadeiramente estava em busca do meu propósito. Eu não conseguia entender muitas vezes, eu canto bem, né? Fui bem treinado pelo meu pai, graças a Deus eu tive assim, a presença dos meus pais foi muito forte na minha vida, né? E principalmente do meu pai, que ele era apaixonado por música e ele que me acompanhou durante toda a minha caminhada, ele que me treinou, ele que me falava como eu deveria me portar no palco, as canções que eu deveria cantar, legal, sabe? Foi um grande parceiro, um grande amigo, né? O meu melhor amigo foi o meu pai. Então, assim, eu por um momento perdi meu pai no ano de 2002, ali me desestruturou bastante, porque eu fiquei sem saber qual rumo eu deveria seguir. E eu gostaria muito, sim, realmente, era o desejo do meu coração honrar o meu pai, né, naquilo que ele sempre sonhou. E meu pai, não, você vai ser um garoto de sucesso, você vai brilhar. E só que eu não sabia como isso ia acontecer, porque a gente já tinha realizado tantas coisas juntos ali e ainda não tinha acontecido nada, assim, né, entre aspas. Porém, esse encontro realmente me fez enxergar o meu propósito, sabe? As músicas que eu cantava, as letras que eu cantava ali realmente não edificavam a minha geração, sabe? Crianças, eu incentivava através das músicas que eu cantava as crianças a danças sensuais, o meu estilo musical sempre foi muito da música baiana, do pagode, do funk, eu sempre fui muito eclético, né? Então, assim, as letras naquela época, realmente, e até hoje, né, a gente vê que realmente induzem, né, a nossa geração para esse lado. E aí eu parei e pensei, eu falei, tá, aí onde está a minha falha, é o que está precisando realmente, é o que eu preciso ajustar, né? Eu preciso cantar algo que vai edificar, que vai transformar. E desde criança, assim, eu ouvi ali, da parte da minha mãe, né, que a família cristã, minha avó falava muito, meu filho, você vai cantar, mas você vai cantar para Jesus, né? Minha avó já é falecida há muitos anos, mas ela falava isso e minha mãe sempre me lembrava isso. A sua avó disse que você vai cantar para Jesus. Já profetizava, então isso, né? tudo foi mexendo muito comigo e foi me dando essa direção. E ali no encontro com Deus mesmo, Deus já começou a me dar canções. Então, nesse dia que eu pedi a minha esposa em casamento, no altar ali, eu também aproveitei para cantar a minha primeira composição gospel que Deus havia me dado. E uma música de gratidão. Antes de acontecer tudo na minha vida, eu já estava agradecendo. Você vê que coisa tremenda, né? O refrão diz assim, muito obrigado, Senhor. Minha vida sem você não é nada. Por isso eu louvo pra te adorar. Muito obrigado, Senhor. Descobri que a verdade é o caminho. Não estou sozinho. Tenho Jesus para me guiar. Então é isso. Eu encontrei a minha direção, encontrei o caminho, a verdade, a vida, né? E comecei a viver grandes milagres, o sobrenatural de Deus ali logo no início da minha caminhada. Então não tinha como retroceder, não tinha como, né? Parecia loucura para muitas pessoas falar, poxa, ele tinha 16 anos de carreira, já foi em Xuxa, Faustão, vai largar tudo. E às vezes esse tudo, né? Para muitas pessoas é nada diante do que Deus realmente tem me feito viver durante esses 20 anos. Hoje eu entendo o que é tudo. Tudo é realmente eu ter a minha família estruturada na presença de Deus, o meu casamento feliz, os meus filhos abençoados, gerando frutos também. Sim. Hoje é tão bom assim, sabe, pastor? Encontrar alguns amigos que na época ali da caminhada faziam parte do nosso discipulado, pastores hoje, bispos. Aí eles me encontram e falam assim, cara, eu tenho um negócio para te contar. Sabe quem está cuidando da minha filha? A sua filha. A sua filha. Então, assim, cara, não tem coisa melhor nessa vida do que a gente realmente receber, né, esses testemunhos, esse feedback de pessoas ali que caminharam conosco no início e hoje permanecem firmes e com seus filhos e os nossos filhos cuidando dos filhos deles. Então, assim, é o maior presente. A força de um propósito, né? A força de um propósito. O senhor falou tudo. Nada muda até Jesus passar, né? Até Jesus passar. Depois que ele passa, tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. Eu tive um encontro, assim, em 2003, né? Final de 2003, esse que foi, assim, arrebatador. Eu entrei e saí.
E foram 2 dias e meio, 3 dias que literalmente mudaram a minha história, a minha vida, a maneira, minha percepção de ver as coisas, como o Revisão de Vidas é transformador. Você que está nos acompanhando e ainda não fez o Revisão de Vidas, sabe? Me procure o Dedê Júnior aí nas redes sociais, me procure no Família Ponte, ou Dedê Júnior, né? Isso. O Dedê Júnior lá no Instagram. Nos procure, que nós vamos te ajudar a estar lá. Novembro, mês que vem, dia 7 e 8 de novembro, se eu não me engano, no final de semana, sábado e domingo, nós teremos uma Revisão de Vidas. E você é o nosso convidado, homem, para viver essa transformação, viver tudo que nós vivemos nesse dia. Exatamente. Se nós estamos aqui, é porque há 22, 23 anos atrás nós estávamos naquela chácara. Cara, que tremendo. Né? Olha o que aquele encontro, aquela chácara, aquele final de semana está fazendo a gente viver hoje, né? Dentro de um estúdio, ministrando, pregando, falando das boas novas, falando do que Deus fez nas nossas vidas. Mas tudo teve um início, né? Tudo teve um início. E o meu também foi transformador. Eu entrei e saí e meus amigos perguntavam assim, cadê o Lucas? O que fizeram com você? É louco isso, O que fizeram com o Lucas, né? E eu não sei se isso aconteceu com você, mas começaram a me dar prazo de validade. Sim. Falaram assim, Lucas, você vai durar uma semana só. Daqui uma semana você volta. Eu também recebi esse prazo de validade. Inclusive, saiu uma música por causa disso. Porque muitos amigos da música ali ficavam duvidando. Não, Dedê, cara, a gente sabe que tem muito evangélico aí que toca no mundo, não tem nada. Você pode ir para a igreja e tocar aqui. E eu falei, não, eu quero realmente renunciar a tudo isso. Eu quero viver tudo novo na minha vida. E aí foi quando, na época, surgiu a gente ali, junto com os amigos ali, na célula e tal. E aí surgiu uma canção que falava assim, se me chamarem pra ir pra balada, eu não vou não. Vou pra igreja ouvir a palavra, eu sou cristão. Eu não vou cair em tentação. O nome da música é Tentação, tá nas plataformas digitais, você pode ouvir, colocar aí no seu retiro, na sua festa. A cada situação, Deus ia te trazendo uma canção. Sim, sim. A cada guerra, a cada conflito, a cada embate ali, exatamente, Deus te trazia uma canção. Era a maneira de você expressar, né? Davi expressou muito, né, as guerras dele através de salmos, através de canções, através de hinos, né? E isso é maravilhoso. E você falou uma coisa aqui muito forte, né? O preço, né? Sim. As pessoas elas começam a botar prazo de validade, elas começam a colocar condições e preço, né? Não, você não precisa, cara. Você pode ficar no meio do caminho. Exatamente. Você pode trabalhar aqui e ficar aí no domingo na sua igreja. Inclusive, assim, foi difícil porque, assim, eu tinha alguns compromissos ainda, né? Com o meu empresário na época da banda que eu fazia parte, antes de eu sair, né, eu fazia parte de uma banda de pagode, num grupo de pagode. Né? E o empresário falou assim, cara, você vai largar a gente agora e tal, agora que a gente vai para São Paulo, vai gravar um CD, né? Tem gente que ainda não sabe o que é CD. Mas, cara, a gente vem dessa época, da fita cassete, do CD e tal. Meus filhos não sabem o que é CD, não. Cara, e era um sonho, pô, gravar um CD com uma banda em São Paulo, pô, pra mim era... E aí eu falei assim, cara, infelizmente não tem como eu continuar mais. Não, mas tenta aí, não sei o quê. E eu confesso que ainda uma semana depois, né, eu assim, não querendo falhar com ele, eu falei, cara, eu vou lá, eu vou tentar, né, vou ver, mas no meu coração já não tinha mais realmente desejo nenhum. E aí, uma semana depois do Revisão de Vidas, eu fui para um evento, que era numa boate, aqui em Brasília, sabe, e que a gente sempre tocava, todo final de semana a gente tocava nessa boate. E aí... eu ali tocando, a gente começou o show e aquelas músicas que falavam de amor, enquanto as mulheres ali na frente do palco ficavam aquela gritaria, aquela histeria toda, eu virava assim, a cabeça pro alto, e quando falava de amor, eu virava assim, falava assim, Deus é pra ti e tal, e ficava naquela crise, sabe, mental ali, uma coisa muito louca. E aí quando chegou no final do show, o Espírito Santo me falou assim, agora chegou a hora de dar tchau, acabou. E aquela música que eu te falei, que eu cantei lá na igreja, na chegada do Revisão de Vidas, né? Eu lembrei, eu falei, cara, eu vou cantar aquela música agora, uma música gospel aqui no meio da boate. Cara, como é que vai ser? E assim, a minha mente estava muito bagunçada, né? Eu vou me despedir agora do público, eu vou me despedir da banda e eu preciso, assim, fazer algo que realmente possa... que as pessoas possam realmente entender o que é que eu tô fazendo.
E aí chegou no final do show, aí eu falei assim, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, ao público que nos acompanha durante todos esses anos. Quero agradecer meus amigos de banda, né? Todos vocês que durante todos esses anos caminhamos juntos aí. E eu quero dizer para vocês que a partir de hoje eu encontrei o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Eu quero cantar uma canção aqui. E aí eu fechei o olho, né? Eu falei, cara, vai vir aquelas vaias, o pessoal não vai entender nada. Fechei o olho e comecei a cantar. Meu Deus, eu hoje venho agradecer em nome de Jesus, pela alegria de viver. Abri o olho, cara. Quando eu abri o olho, sabe aquele filme slow motion? O povo chorando, as lágrimas descendo, aquela latinha de cerveja caindo no chão, cigarro, e as pessoas assim, olhando pra mim, e a banda sem entender nada. Eu olhei pra trás, assim, o pessoal sem, né, não conhecia a música e tudo. E aí, terminei a música. Quando eu terminei, o povo aplaudindo, gritando e tal. E aí, eu fui cumprimentar cada um dos meus amigos da banda e tal. E aí, os caras... Eu esperando, né, que os caras... Pô, cara, você vai largar a gente e tal, não sei o quê. Não, os caras... Mano, é isso aí. Parabéns pela sua decisão. Vai com Deus. Deus te abençoe. Tal, legal. Isso é uma hombridade, né? Porque cara, poucos admitem isso. Meu amigo... Poucos admitem isso. Foi muito forte aquilo. Porque eu esperava outra reação deles. E do público também. Quando eu desci do palco, tinha uma fila de pessoas assim, me esperando. Eu falei, cara, o que é que esse povo vai falar comigo? Entendeu? Tipo, pô, você vai abandonar a gente também? Mas vinha um e falava assim, irmão, cara, que legal, que atitude linda. Você encontrou o caminho. Cara, eu tô desviado, eu tô afastado. Minha mãe é crente, ora por mim. Cara, onde é que é a sua igreja? E assim... 100% desse feedback, assim, as pessoas com sede, as pessoas querendo saber, né, como seria esse novo caminho. Então, assim, foi maravilhoso isso, sabe? Essa experiência, vivendo essa experiência logo no início da caminhada. Uma semana. Uma semana depois. E aí, pronto, larguei a música secular e decidi realmente viver debaixo da fé ali. E Deus foi trazendo toda a provisão, sabe? Não me faltou nada, graças a Deus, na minha casa, na minha família. Meu líder foi me desafiando para fazer coisas novas. Você não precisou deixar de fazer o que você ama? Sim. Porque às vezes as pessoas acham isso, né? Ah, não, agora eu vou ser crente, vou ter que largar o que eu amo ali para poder... Você continuou compondo música, você continuou cantando, você continuou fazendo shows. E ali eu fui sendo preparado, né? Porque assim, é importante até falar isso, porque tem muitos artistas que às vezes se convertem e eles criam aquela expectativa. Agora eu vou criar uma carreira gospel, sabe? Agora, pronto, eu deixei de cantar no mundo, agora eu vou cantar na igreja. E às vezes eles não entendem esse processo inicial. Eu tive que ser preparado. O meu pastor não foi assim de imediato, ele deixou eu ir pro altar e cantar, entendeu? O bispo Rodovalho, na época, não autorizou com que eu, assim, imediatamente eu fosse pro altar e participasse do louvor. Eu tive que ser preparado, né, nos discipulados, né, na escola de líderes. Eu tive que realmente ter toda uma preparação para isso, sabe? E por um momento eu confesso que fiquei um pouco ansioso, eu queria cantar logo. Às vezes eu chegava no culto e não via, assim, a presença do guitarrista que faltou, aí eu chegava pro pastor, pro meu líder, eu posso tocar na guitarra? Não, hoje não, fica aí só recebendo. Não, mas vai ficar sem o guitarrista? Não, mas não tem problema não, calma. Então, assim, muitos artistas, às vezes, eles não têm essa paciência. E por isso que muitas vezes retornam pro mundo, sabe? Ah, porque música gospel não dá certo, não dá dinheiro, não dá fama, não dá reconhecimento. E não é isso, né? O propósito não é esse, né? Primeiro, né? O propósito não é esse. Não é esse. Então, assim, a gente precisa primeiro viver, né? Cada testemunho, cada momento ali, deixar Deus realmente nos tratar, né? Eu precisei ser tratado, tirar todo o meu ego, né? Ser limpo, ser lavado. Então foi esse processo que foi acontecendo na minha vida até o momento de eu subir no altar e cantar as canções. Deus foi me dando músicas, né? Durante esse processo, tinha dias que eu recebia 3, 4 músicas. Caraca. Tava assim no meio dos amigos, assim, Deus começava a entregar músicas, assim, sabe, muito legais. Além da mensagem ali, tinha um lado interativo, né? Que eu sempre desejei isso. Eu falei assim, Senhor, eu quero te adorar, mas eu queria um estilo diferente de música, eu queria...
né, dar continuidade àquilo que eu aprendi durante esses 16 anos com os meus pais, né, em relação à música. Então, assim, como eu era bem eclético, então, assim, eu queria cantar pagode na igreja, eu queria cantar o axé, que hoje a gente não chama de axé, desde o início a gente chamava de afé, afé music, né, a louvadeira que a gente intitulou, porque a nossa primeira banda, né, na época eu fui convidado a participar da banda Louva a Deus, né, que estava em formação ali na igreja já, e foi a banda que me trouxe, que me impactou antes de eu ir para o Revisão de Vidas. Eu fui convidado para a primeira apresentação da banda Louva a Deus, né? Que na época era banda Louva a Deus, depois chamou Ministério Louva a Deus, né? Porque se tornou um ministério. Ali tinha todo um trabalho de célula, de discipulado. Então a gente via que realmente não era uma banda só para tocar, para entretenimento, né? Era para verdadeiramente... Não era só um encontro de amigos, né? De pessoas. Justamente, tinha um propósito de tratar vidas, né? Então, assim, o Ministério Louva a Deus, ele foi trazendo músicos, né? Que tocavam no secular e a gente ia incluindo dentro da banda. Teve uma época que a banda tinha quase 20 pessoas, você imagina. Porque tinha dançarino, back vocal e tal. A gente queria trazer todo mundo e colocar dentro da banda, né? E ali eu fui uma dessas pessoas. Eu fui alcançado através de um show. Era aniversário da igreja, e aí o Ricardinho e o Gladson, que eram os líderes, né, os criadores da banda, me convidaram de uma forma muito diferente, né? Me encontraram na rua. Fala, Dedê, beleza, meu irmão, como é que você tá? Não sei o quê. Cara, a gente quer te convidar pro show da nossa banda de axé na igreja. Banda de axé na igreja? Como é que é esse negócio? E eu fiquei assim, pô, quero ver que negócio é esse. Aonde? Que igreja é essa? Não, é na nossa igreja, sai da nossa terra e tal. Só que a gente vai fazer um evento externo e tal, fora da igreja, e você tem que ver, cara, conhecer. E eu fui com a minha família na época, né, conhecer a banda. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, que proposta é essa? Era tudo que eu pedi pra Deus. Eu queria cantar pra Jesus, mas desse jeito. Né? Então, assim, muitas pessoas, muitos artistas, às vezes, têm esse desejo, ainda não se encontraram, falando assim, cara, eu queria adorar a Deus de uma forma diferente, com o estilo que eu toco. Então, saiba que na igreja tem. Na nossa igreja tem. É possível. Né? É possível. Tinha todos os estilos de música ali, né? Naquele dia, naquela noite, tinha um grupo de pagode, aí tinha a banda de axé, gospel, né? E aí eu fiquei impactado com aquilo. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. A verdade é que o dom que Deus te deu, homem, o dom que Deus te deu, Ele te deu para que você possa servir Ele. Exatamente. Você não precisa, às vezes as pessoas acham que, não, vou pegar aqui a música, né? No caso do seu dom, vou ter que engavetar aqui. Ou um instrumento, por exemplo, tem um cavaquinho, tem um pandeiro, não, agora que eu me converti, eu vou ter que engavetar. Não, usa o seu instrumento para glorificar a Deus. E eu tive essa experiência, eu tenho essa experiência durante 20 anos, que a gente adora a Deus e vidas são alcançadas, são transformadas, testemunhos poderosos durante esses 20 anos eu tenho recebido. Então, eu sou um fruto disso, né? Um testemunho disso aí, que realmente é possível adorar a Deus através dos ritmos, das batidas, dos instrumentos. E ali naquele dia ali, meus irmãos, quando acabou o show, eles falaram assim, e aí, quer entrar pra banda? Aí eu... Rapaz, eu gostaria muito, mas, pô, tô lá na minha banda lá e tal. Não, vamos fazer o seguinte, faz o Revisão de Vidas, que vai ser na próxima semana, né? Eu falei, não, cara, mas aí final de semana não tem como, porque eu tenho show. Aí o meu amigo falou assim, cara, eu vou orar por você, para que não tenha show nesse final de semana, para você ir pro Revisão de Vidas. Você acredita que a oração dele foi poderosa. E é uma coisa, assim, praticamente impossível, né? Não, banda. Todo final de semana a gente tocava nesse lugar que eu te falei, nessa boate. Só que aí o empresário me ligou numa quarta-feira falando assim, Dedê, esse final de semana não vai ter show. Cara, automaticamente peguei o telefone, já liguei logo, falei, mano, eu vou pra esse encontro aí com Deus aí. E aí minha esposa tava do meu lado, ela falou, eu também vou. Eu falei, pode fazer a inscrição dos dois aí que nós vamos pra esse encontro. Então, assim, Deus, ele atende os desejos do nosso coração, né? E eu tinha colocado isso há muitos anos atrás. Eu queria servir a Deus, queria cantar pra Deus na igreja, mas desse jeito. E Deus realmente, ele... Me direcionou para a igreja certa, né? A Bispa Lúcia, na época, né, estava impulsionando o Arena ali, era o início do Arena Jovem, né? E ela falou, né, esses dias agora numa conferência nossa, assim, eu prefiro realmente que os jovens, ao invés de estar tocando na boate, que estejam tocando aqui no altar. Amém. Né? Claro, com muita ordem e decência, nós fomos trabalhados para isso, tratados para isso, e aquela oportunidade que a Bispa nos deu ali logo no início da banda Louva a Deus foi muito importante,
porque realmente influenciou tantos jovens, tantas bandas, né? Porque era transmitido pela Rede Gênesis de televisão, Sim. né? Pela Rádio Sara Brasil FM, as nossas músicas tocavam na rádio e o Brasil passou a conhecer o nosso trabalho, o Ministério Louva a Deus, né? E na época também a gente começou com um movimento chamado Tribo do Funk. Sim, né? lembro demais. Ali eu, a Rubinha, DJ Júlio, Renzo Vernay, a gente começou a Tribo do Funk também e a gente foi inserindo. Você foi preenchendo as lacunas, né? Justamente. Porque existiam lacunas dentro do nosso meio gospel, dentro da igreja, e existia esse público, essa necessidade. Exatamente. Então, na época, tinha o Adriano Gospel Funk no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa de funk aqui em Brasília também. Aí veio a Tribo do Funk. E assim foi atraindo outros grupos de outros estilos, né? De forró. Na época, o Shot Santo estava também começando ali. Sim, né? sim. Agatha Reggae. Uma galera de vários estilos musicais foram realmente agregando conosco nesse movimento. E foi um grande avivamento em Brasília e depois no Brasil. A gente foi vendo os frutos do Louva a Deus, né? Que a gente intitulou de não era mais swingueira, a gente não chamava axé nem swingueira, a gente começou a chamar de louvadeira. E aí foram surgindo bandas de louvadeira no Brasil, sim, pastor. Sim. Sabe? Pessoas foram sendo influenciadas através daquele trabalho que a gente fazia. Porque você forte quebra ali os paradigmas, né? Você quebra ali os paradigmas, você quebra, né? Literalmente, você quebra um preconceito que as pessoas tinham. Preconceito. E esse preconceito trazia medo para as pessoas. E quando as pessoas viram você adorando a Deus, buscando a Deus, ganhando pessoas para Jesus, que era possível, Sim. eu falava, opa, calma aí, eu também posso fazer assim. E isso é muito forte, porque isso fala do nosso posicionamento como homem. Exatamente. Né? Quando nós nos posicionamos como homem, dentro de um casamento, dentro de uma casa, da criação dos filhos, se posicionando em integridade, em verdade, outros homens veem isso. Exatamente. E falam assim, opa, é possível. Exatamente. É possível ser um pai de 3 filhos, ser um pai de 4 filhos. É possível ter uma vida digna, uma vida honrada, sim, ser homem de uma mulher só. Isso. E é importante porque, assim, o senhor falar isso, porque muitas pessoas às vezes acham que a nossa mudança foi só na questão da música. Ah, ele largou a música secular e foi pra música gospel. Não. A minha mudança foi no caráter. Perfeito. Porque eu venho de um ensinamento da parte do meu pai, né? Que meu pai, ele veio se converter, ele veio pela dor, sabe? Meu pai, ele teve câncer, câncer na língua, e foi ali naquele processo que ele aceitou Jesus. Só que durante a vida toda dele, o meu pai era um homem que tinha 2 famílias, sabe? E ele, desde criança, que eu era criança, assim, meu pai já me incentivava, meu filho, tem que namorar, e tem que não sei o quê, sabe? Então, assim, eu tinha aquela ideia de que, não, o homem... Para ser homem, ele tem que pegar todo mundo e tal. Então, assim, aquilo era o maior orgulho do meu pai na minha adolescência, quando eu tinha 2, 3 namoradas, entendeu? Quando eu saía do show, as menininhas vinham atrás. Então, aquilo era o maior orgulho dele. Então, quando eu me converti, né? Antes de me converter ali, nas baladas, na noitada, aquele cara, meu irmão, que pegava geral. Você tá entendendo? Então, assim, traía ali logo no início do meu relacionamento com a minha esposa, deixava ela em casa, com a neném em casa, sabe? E voltava com aquela cara lavada, como se tudo estivesse bem, e ela confiava em mim, sabe? E, assim, eu tive que realmente entender tudo isso, que eu precisava passar por toda essa transformação. Então, não dava para estar morando junto sem ser casado na igreja. Então, foi a primeira coisa que Deus trouxe à minha mente. Falou, se conserta logo nessa volta do encontro com Deus ali, já pede logo sua mulher em casamento. Então, o primeiro posicionamento foi esse. Depois eu fiquei um pouco assim, quando eu cheguei em casa, eu falei, caramba, como é que eu vou pagar um casamento? Como é que eu vou fazer? Né? E agora? Só que Deus trouxe toda a provisão por causa desse meu posicionamento, sabe? Como homem, eu falei, eu preciso realmente ser fiel à minha esposa, aos meus filhos, sabe? Eu não quero que meus filhos vivam a mesma vida que eu vivi, sabe? De balada, de droga, de bebidas e tal. E graças a Deus, hoje eu posso falar isso, né? 20 anos se passaram, hoje eu falo assim, meus filhos estão firmes, fortes no propósito, na igreja, hoje são líderes, né? Hoje estão ali engajados nessa missão, dando continuidade àquilo que a gente começou há 20 anos atrás, sabe? Hoje eu vejo os frutos, então essa é a recompensa, sabe? Se você tá aí, de repente, duvidoso, cara, o que eu devo fazer? Minha vida tá toda bagunçada, se posicione hoje, sabe? Tome essa posição, coloca diante de Deus os seus desejos, os teus sonhos, os seus projetos, porque os sonhos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores do que os nossos, né, pastor? A Bíblia nos garante isso,
sabe? 3 pontos que você falou que para mim, cara, define um homem. Decisão, posicionamento e não ter medo de tornar isso público. Isso. Porque se você não tem medo de tornar isso público, é porque é algo que é digno de honra, de louvor, Amém. né, de respeito. Mas sem um posicionamento, você não consegue. Não consegue. Né? Mas antes de ter o posicionamento, você precisa ter a decisão. Então, nós precisamos ter a decisão. Cara, eu vou decidir viver essa vida, eu vou decidir andar por esse caminho, eu vou decidir mudar o destino do meu barco. Sim. Né? Eu preciso me posicionar nisso. Né? O que é posicionar? É tornar isso sólido, tornar isso firme. E o público, né? O poder do público, para mim, na minha visão, quando você torna público, cara, isso te puxa a fazer acontecer. E o milagre, fortalece. ele começa a acontecer. Meu irmão, você tem uma responsabilidade. Exatamente. E você também colocou uma responsabilidade em tudo que Deus estava fazendo na sua vida. E eu vou te falar, aconteceu algo muito doido. Depois do meu casamento, eu te falei, né, durante 4 meses, nós ficamos em santidade, tal. E aí veio o casamento, foi tudo lindo. Deus cuidou dos mínimos detalhes, sabe? Até assim, a gente pensando assim, no último dia tava faltando assim uns salgadinhos. Aham. Aí meu sogro chega com um prato de salgadinho na mão, eu falei, meu Deus, os detalhes. E aí, o que acontece? 1 mês depois, pastor, o Espírito Santo começou a me incomodar a respeito da minha velha vida, né? Como eu te falei, minha esposa, ela tinha muita... ela confiava muito em mim. Sim. Mas o Espírito Santo me incomodou para que eu pudesse abrir para ela o que acontecia na minha velha vida. Eu precisei abrir para ela. Foi difícil para mim, porque ó, depois do casamento, eu fiz isso, pastor. Eu cheguei para ela e falei para ela o que eu andava fazendo. Sim. Rapaz, ela fechou a cara, começou a chorar, aquela coisa, Sim. é normal. Só que, naquele momento, a nossa liderança, a gente estava entre a nossa liderança, nos ajudando. Sim. Eu falei para ele, eu preciso abrir para minha esposa e tal. Ele falou, faz isso então, eu vou estar junto com você, vai ser bom você fazer isso. Eu precisava fazer isso. E eu fiz isso. Isso é libertador, né? Foi libertador. No momento eu fiquei um pouco com medo. Falei, Claro. cara, agora ela vai separar. 1 mês depois de casado na igreja, agora ela vai separar. Só que ela foi muito sábia. O Espírito Santo nos conduziu, nos tomou ali. O nosso líder foi muito sábio no momento também. E falou, não, já que ele abriu, é porque realmente ele não vai fazer mais isso. Ele está decidido. Eu falei, eu estou decidido a ser um novo homem. Eu nunca mais vou te trair. Nunca mais eu vou fazer isso. E pronto, passamos por esse processo, graças a Deus ela me perdoou e entendeu e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque, como o senhor falou, foi libertador, sabe? Nunca mais teve nenhum índice, assim, de desconfiança, de, assim, sabe? Nosso casamento ficou firme, seguro, sabe? Até hoje a gente, um olha pro outro e fala assim, como é lindo o nosso casamento, como é bom. Cada dia mais eu te amo mais, sabe? E como a gente gostaria, a gente fala, né? Como a gente gostaria que os casais fossem assim, dessa forma, sabe? A gente passa essas experiências para outros casais, sabe? E tem sido transformador, tem sido edificante isso. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito Glória forte, né? Porque você foi ajustando, né? Ajustando as arestas, as pontas, Sim. né, para que você possa avançar, né? E muitos homens não têm essa hombridade, né? Muitas pessoas não têm essa hombridade de entender, cara, eu preciso dar um ponto final. Eu preciso ajustar isso daqui para realmente avançar. Mesmo se posicionando em Deus, né, a minha visão, mesmo se posicionando em Deus, mesmo decidindo casar, ainda tinha algo que pesava dentro do seu coração. Né? Ainda tinha algo que você era cobrado daquilo, né? Sim. E você falou, cara, para mim ser um homem de verdade, eu preciso viver em verdade. E para mim viver em verdade, eu preciso falar a verdade. Falar a verdade. Né? Porque muitas pessoas se esquecem disso, sabe? Sim. Ah, não, eu quero dar um ponto daqui para frente. Beleza, é importante. Viva daqui para frente, mas o passado muitas vezes tem te puxado. E muitas guerras, muitos homens, né, muitas pessoas não vencem as guerras justamente por conta disso. Porque acha que botar o passado debaixo do tapete, então fingir que não aconteceu, vai resolver. E não vai resolver. Exatamente. Vai resolver quando você resolve. Exatamente. Dentro de você e dentro da sua casa. É igual a questão da música, né? O cara, não, continua tocando aqui e tal. Não, eu precisava viver uma verdade. Não adianta, né, eu falar, não, eu sou cristão, mas as músicas que eu cantava, né, não edificavam, né, não tinha nenhum propósito nisso. Então... eu fico imaginando o piso, né, de um cara que, né, não sei como é que o cara consegue fazer isso, né? Ir para uma balada, para um show,
né? Todo respeito, né? Sim. E declarar tudo aquilo que está naquelas músicas, vendo toda aquela prostituição, toda aquela situação, aquele ambiente, né? E chegar na igreja e levantar a mão, né? Tipo assim, é um peso, né? Não é fácil a decisão. Sim. Mas eu acredito que carregar esse peso é muito mais difícil. Exatamente. Entendeu? Mas, assim, eu falo assim, às vezes, para muitos músicos, amigos meus, né? Tem muitos que eu conheço, muitos que, às vezes, até tocam comigo, né? Eu dou oportunidade para que ele possa enxergar a diferença, né? Desses dois mundos, assim, desses dois ambientes e possa se posicionar. Mas eu falo para muitos, eu falo, olha, cara, entenda que Deus, quando você fizer essa entrega total, Deus ele vai multiplicar os teus dons e talentos, assim como ele fez na minha vida. Ele multiplicou os dons e talentos, as oportunidades, sabe? Porque, assim, antes eu vivia só ali da noite, né? Tocando à noite. Depois, hoje, por exemplo, eu trabalho com jingles, gravação de jingles, produção musical, sabe? Músicas exclusivas, às vezes, poxa, hoje mesmo recebi aqui um pedido de uma mãe, né? Que falou assim, eu queria uma música para minha filha. E aí, já é a segunda filha dela. Eu fiz da primeira filha, a música da primeira filha, nasceu a segunda filha, ela falou, eu quero a música para minha segunda filha também. Então, assim, Deus ele vai dando novas ideias, novas oportunidades. Então, assim, às vezes o músico fica muito preso com aquele negócio assim, cara, eu vivo da música, né? Eu toco na noite, eu preciso desse dinheiro e tal. Então, assim, é preciso se libertar disso, entender que Deus ele pode multiplicar os seus dons e talentos. Você pode dar uma aula de música. Você abrir a sua visão, né? Exatamente. Falei, cara, você pode dar aula de música, você pode dar um workshop, você pode fazer uma produção musical, fazer um arranjo. Então, assim, tem vários nichos da música que você pode se aproveitar nisso aí e trazer a sua rentabilidade, né, para sua casa, para sua família, e não vai te faltar nada, entendeu? A verdade é que isso serve para todos os segmentos, né? Muitas vezes nós, homens, precisamos criar, né, e ter coragem de pivotar, né? Ter coragem de sair daquela caixinha, né? Às vezes nós ficamos presos numa caixa e achamos que só aquilo vai dar dinheiro, só aquela maneira de viver ou de trabalhar e que vai fazer dele um homem próspero, um homem que vai crescer. E a verdade é que nós precisamos pivotar. Cara, e pivotar ela não é fácil. Você abrir esse leque e falar assim, opa, eu posso muito mais do que subir num palco e cantar. Sim. É possível dar uma aula e ser bem sucedido. Sim. É possível trabalhar como produtor musical e ser bem sucedido. Né? Então, eu acho que hoje falta um pouco disso, sabe? Essa garra de falar assim, cara, vou recomeçar se for preciso. Vou recomeçar do zero. Porque uma coisa que o Bispo Robson falou uma vez que mexe muito comigo, sabe? A experiência, ela te dá a oportunidade de fazer mais rápido, melhor e com menos dinheiro. É verdade. Então, se você tem a experiência, você pode fazer mais rápido, você pode fazer melhor e você pode gastar muito menos fazendo aquilo. Exatamente. Né? Economizar mais. Eu lembro da frase dele que ele fala, menos trabalho e mais resultado. Menos trabalho e mais resultado. É isso. Então, a experiência que você tem, homem, a experiência que nós temos, que Deus nos trouxe até aqui, é para que a gente possa realmente, cara, pivotar, crescer e fazer mais. É isso. Né? E tudo exige um preparo. Né? Quando eu iniciei esse podcast aqui, eu nunca tinha gravado. Eu tinha gravado um podcast com a Fernanda Rodrigues, né? A irmã nossa lá da igreja, a pastora Fernanda Rodrigues. Eu gravei com ela e senti no coração. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Vai ser mais uma das coisas que eu vou fazer. Sim. Não vou fazer só isso, mas eu vou por esse caminho. E eu fui gravando. Nós estamos aqui no 63 episódios. Né? Muito melhor que o primeiro, né? Nem se compara. E quando eu chegar nos 100, nos 200, vai ser muito melhor do que esse. Exatamente. Mas precisa se fazer e decidir continuar. É isso. Né? A vida, a decisão, ela precisa ser diária, né? É isso. E foi isso que nós fizemos, né? Assim, na época ali, no início da banda Louva a Deus, muitas pessoas falam, cara, isso aí o povo não vai aceitar na igreja, esse estilo de música, né? Vocês vão sofrer muito preconceito. Legal isso também, romper, né? Romper com as barreiras, né? Romper com as barreiras. E aí nós falamos, não, mas nós vamos enfrentar. E graças a Deus nós fomos muito bem aceitos em todos os lugares onde nós passamos, porque não era só pela questão da música, como eu falei, mas era pela questão da nossa liderança, né? Do nosso posicionamento ali como homens de Deus ali. Então, assim, isso fazia toda a diferença, não era só a musicalidade. Então, assim, não tinha como alguém chegar e apontar, falar alguma coisa, porque nós estávamos ali debaixo de uma cobertura, de uma igreja, de uma liderança. Então, não era uma brincadeira, não era simplesmente uma banda, vamos
ficar tocando música gospel por aí. Não, mas um compromisso com a palavra de Deus, com transformação de vidas. Assim como Deus transformou as nossas vidas, nós sabíamos que outras vidas poderiam ser transformadas através daquilo que nós fazíamos. E quantas, né? Hoje, milhões, milhares e milhões de pessoas foram aí tocadas, né? De alguma maneira, por uma música, por um refrão. Nossa, forte isso, porque eu lembro um amigo de Macapá, tão longe, e o cara fala, cara, eu tocava nos trios elétricos, tocava no mundão, cara. Mas teve um dia que eu ouvi uma música sua que me tocou demais. Aí eu pensei que fosse aquela música que eu cantei aqui, né? Muito obrigado. Ela é mais lentinha, né? Sim. Aí ele falou, não, cara, a música que me tocou foi aquela. Pra que ficar abalado se Jesus Cristo perdoou seus pecados? O mal se foi, o bem surgiu pra transformar o coração do meu Brasil. Cara, uma música agitada pra cima. Mas ele falou que essa música tocou ele. E ele falou assim, a partir de hoje eu não toco mais nos trios elétricos, nos carnavais, agora eu vou tocar para Jesus. Formou uma banda de afé lá na cidade dele, né? Que bênção, cara, que a forte, gente teve hein? essa oportunidade de tocar junto, gravamos DVD, foi assim, algo maravilhoso. Então, assim, você vê os frutos, assim, abençoados, cara, através disso. Através disso. Faz até hoje. Um refrão, uma música transformou o posicionamento de um homem que está transformando gerações que a gente não tem nem noção, né? Exatamente. O quanto isso é forte, o quanto o nosso posicionamento, ele realmente pode literalmente salvar ou matar, né? Pessoas, né? Pois é. Então nós precisamos entender isso, porque o nosso posicionamento, ele vai influenciar a nossa casa, vai influenciar as pessoas que estão do nosso lado e ele vai influenciando, vai reverberando. Né? Mas tudo isso, pastor, é importante falar que só aconteceu na nossa área profissional, musical, por causa da minha base. Perfeito. Da minha estrutura, sabe? E eu me posicionei como homem, né, na minha casa, sabe? Como marido, como pai. Eu falo que assim, eu sou fui muito agraciado, né, nessa caminhada, porque eu consegui manter um equilíbrio entre o lado profissional, né, e o meu lado pessoal, sabe? Na minha casa eu tive tempo de qualidade até hoje, graças a Deus, eu tenho um tempo de qualidade. Eu consegui aproveitar cada momento da minha vida com a minha família, momentos com a minha esposa, momentos com meus filhos, né? Às vezes momentos separados só com a minha esposa, Sim. Só com os meus filhos, sabe? Isso é muito bom, com a minha família, momentos com a minha família, sabe? Eu pude aproveitar e viver assim aqueles momentos de levar meu filho no colégio, de buscar no colégio, de levar na natação, sabe? Cada momento desse foi muito importante para o resultado que eu tenho hoje, sabe? Então assim, é importante você, homem, entender o equilíbrio das coisas. Não adianta também eu me preocupar só com o meu lado, a minha carreira musical, entendeu? Sair aí pela estrada, cantando, Sim. viajando e tal. E graças a Deus eu tive sempre esse equilíbrio, sabe? As pessoas às vezes, cara, tem como você passar aqui um mês? Não, um mês não tem como. Eu posso passar de repente uma semana e tal, mas preciso voltar para minha casa. Sim. Eu preciso ir para minha igreja. Eu preciso estar com a minha esposa, com meus filhos. Não dá para ficar tanto tempo fora de casa. Então, assim, graças a Deus, Deus foi conduzindo a minha agenda assim, de uma forma tão leve e suave, sabe? E tem sido maravilhoso durante todos esses anos viver dessa forma, entendeu? Mas... não naquela loucura Sim. de eu preciso tocar no Brasil todo, eu preciso, né, a minha missão e tal. Graças a Deus eu tenho cumprido a minha missão, mas sempre com muito equilíbrio, sabe? Para não perder o propósito. Legal, decisão, posicionamento. Né? Uma decisão. Cara, eu vou viver isso aqui, mas eu não vou deixar isso aqui tomar conta da minha vida. Exatamente. Entendeu? Eu vou viver, isso aqui é o meu propósito, é o meu chamado, mas isso aqui não pode tomar conta e roubar, né? Isso é um posicionamento. E às vezes falta esse posicionamento, né? De falar assim, opa, calma aí. Por exemplo, eu decidi que agora algumas viagens que eu vou fazer para fora, se eu fizer ou não, mas se eu fizer para fora, eu vou levar um dos meus filhos. Sim. Eu tenho 4 filhos, Sim. porque é uma maneira de eu educar eles num caminho, é uma maneira deles me verem pregando, deles me verem em outra igreja. Exatamente. E aí eu vou trabalhar, cara, eu falei, cara, não, eu preciso trazer meus filhos para perto. Uhum. Por mais que seja um dia, deixa eles viajar comigo, a gente vai e volta, entendeu? Se quem comprou uma passagem, comprou 2, entendeu? É só se programar, é só se organizar, né? Mas é o que? Um posicionamento.
E hoje a gente vê muito isso, né? A falta desse posicionamento. As pessoas focam para uma coisa, agora eu preciso ganhar dinheiro. Eu não, né? Tipo assim, agora eu preciso focar nisso. E elas esquecem e passam por cima do que tem que passar. Família, filhos, amigos, chefe, colegas de trabalho. Não, agora eu preciso. Agora eu preciso cuidar da minha família. Aí esquece todo o resto e focam só ali na família, né? Porque desfocou de um certo ponto. Mas quando você tem um posicionamento, esse posicionamento ele vai te dando equilíbrio. Entendeu? Porque você fala assim, opa, calma aí. Eu não posso passar um mês, mas eu posso passar uma semana. Exato. E aí o posicionamento você vai colocando condições, né? Porque você se ama, se respeita, mas você também ama a sua família, os seus filhos, e você também respeita eles. Exatamente. Entendeu? E muitos homens, né? A gente fala muito sobre homem aqui, né? Eu vou falar aqui, muitos homens usam o dinheiro, o trabalho, a condição financeira, as coisas que dão como desculpa para não exercer o papel que ele precisa exercer. Né? E isso é muito bom ouvir isso de você, sabe? Porque até às vezes no nosso meio evangélico ali, né? Dos pastores, de irmãos, de amigos, de cantores, eles acabam esquecendo esse lado, mesmo sendo pastores. E você não se deixou ser roubado. E uma coisa que você tem falado muito forte sobre base, né? Você fala sobre a sua base familiar, sobre a sua base em Deus, mas também você fala da sua base ministerial. Isso é muito forte, sabe? Você não esqueceu suas raízes. Você não esqueceu quem orou por você, quem te cobre espiritualmente. E isso é tão importante quanto qualquer outra coisa, porque, cara, os nossos líderes, né? A Bíblia fala que eles zelam pelas nossas vidas, né? E que eles vão prestar conta pelas nossas vidas. Olha o quanto um pastor, um líder espiritual, ele tem uma responsabilidade. Quando um discípulo meu quando eu for, né, lá for pro céu lá, Deus vai pegar o caderninho e falar assim, aí fulano de tal, você não visitou ele no hospital por quê? Você foi omisso no velório de ciclano por quê? Você vai prestar conta, isso é prestar conta. Pelo menos é a minha visão, não é verdade? Exatamente, é verdade. Isso é prestar conta. Né? Se eu tenho aqui, a gente tem o porteiro ali, né? O porteiro deixou uma pessoa entrar, sem avisar. Por que você deixou o Dedê Júnior entrar sem avisar o Lucas? Por que você deixou fulano entrar que ninguém conhece no condomínio? É prestar contas. Então, a Bíblia fala que nós vamos prestar contas, né? Nós vamos prestar contas pela vida, né, das pessoas que nós cuidamos. E isso é filhos, esposa, né, discípulos, igreja, pela nossa igreja. Eu acredito muito nisso. Demais. E para isso nós precisamos ter o quê? Posicionamento. Cara, isso para mim tem muita decisão e pouco posicionamento hoje em dia. É verdade. Eu quero ser rico, eu quero seguir tal caminho, eu quero ter uma família de sucesso. Você decidiu isso, mas e o seu posicionamento? Porque o seu posicionamento é posicionar, é estar firme. E assim, eu acredito muito, né, pastor, na plenitude de Deus, sabe? Não adianta eu estar bem numa área e estar mal na outra, sabe? Porque como é que eu vou realmente tá pregando sobre esse Jesus que edifica, né, todas as áreas, e a gente, de repente, eu tá focado só, por exemplo, na minha área profissional e ver a minha família, e ver meu casamento mal, destruído, você tá entendendo? Então, assim, eu acredito muito nessa plenitude. E como o senhor falou sobre vidas também, não adianta nada eu estar realmente tendo sucesso na minha área profissional, né, fazendo meus shows e tal, não sei o quê, mas se eu perder essa paixão por vidas, por pessoas, sabe? Primeiro a minha família ali e depois as pessoas que estão ali ao meu redor, né, os discípulos, as pessoas que se inspiram na gente. Então, a gente precisa ter realmente esse cuidado, sabe, com cada pessoa, saber ali o que cada um precisa, o que é que você pode contribuir, pedindo sempre a direção de Deus na palavra. E eu já vi, assim, tantas coisas acontecendo, casamentos sendo restaurados, sabe, por causa desse tempo de qualidade que a gente tem com as pessoas, né? Então, assim, eu graças a Deus, além de ter esse tempo de qualidade com a minha família também, eu tenho um tempo de qualidade com algumas pessoas, com alguns amigos que estão ali sempre mais próximos, pedindo uma direção, às vezes até de longe, pessoas que moram em outros estados, mas assim, eu tenho o maior prazer de estar ali ouvindo pelo telefone, o cara falando, explicando como é que tá a vida dele, como é que tá a situação dele. Esses dias mesmo, um casamento de um amigo que, assim, eram 11 anos de casado, né, e devido às falhas
dele, né, como homem, né, a esposa falou, não quero mais, separaram. E aí ele ficou desesperado quando ele viu aquela perda, aquela coisa toda. Eu falei assim, cara, vamos lá, vamos cuidar de você, sabe? Não adianta você ficar batendo na porta dela, querendo que ela volte, não, vamos cuidar de você, vamos lá. E aí ele começou a seguir os passos ali, essas direções, e recentemente eles casaram novamente, né, um casal que tem 3 filhos, voltaram, casamento ali, casaram novamente, né? Sim, casaram de sim. novo. E aí estão vivendo agora um tempo assim novo, sabe, uma plenitude de Deus assim. Então é maravilhoso a gente ver casamentos sendo restaurados, né, vidas sendo restauradas, transformadas, sabe. Então assim, essa é a nossa missão maior, né. Às vezes as pessoas acham que o cara é só cantor, é só música, é só show, não é nada disso. Isso é só um instrumento, né? É só um instrumento. É só um instrumento. Entendeu? Porque, na verdade, a nossa missão é cuidar de vidas, é paixão por vidas, sabe? A gente vê uma vida sendo restaurada, é algo maravilhoso, que alegra o nosso coração. A gente vê um casamento sendo restaurado, é lindo demais. Eu confesso pra você que tem 22 anos que eu fui no Revisão de Vidas. 22 anos. 2003, né? 2025? 23 anos. 22 anos que eu fui no Revisão de Vidas. E até hoje, eu sou apaixonado pelo Revisão de Vidas. Cara, eu vou para aquele lugar, né? Inclusive, você é meu convidado, se tiver a agenda aí, tá com a gente lá no próximo. Amém. 7 e 8, se eu não me engano, de novembro. Final de semana, sábado e domingo. Cara, eu sou apaixonado porque estar naquele ambiente, você vê pessoas, vidas sendo transformadas, o evangelho tocando, curando, restaurando, sabe? Trazendo esse convencimento, esse novo posicionamento. Porque muitos já tinham uma decisão, já viam, né, que tinham que mudar e tal, mas tornando forma essa decisão, esse posicionamento, né? O cara saindo de lá e falando assim, pastor, eu quero fazer isso, eu quero estar no próximo, me ajuda. Tão maluco assim... que assim, eu fiz o meu, né, no ano de 2005, ali, e aí um mês depois já tinha o outro Revisão de Vidas, e aí eu já coloquei meus amigos todos em oração, sabe, e amigos difíceis de trazer, sabe, mas eu aprendi com o meu líder, ora por eles que Deus vai trazer, ora, e aí eu lembro que eu fui pro Parque da Cidade, aqui em Brasília, e aí durante a caminhada ali, eu caminhando e colocando meus amigos em oração. Ali mesmo eu recebi logo a resposta. O telefone já tocou e tal, já tinha feito convite. Sim. Né? E tinha um amigo meu, assim, muito colado comigo, que ele era acostumado a ir a esses carnavais fora de época, né? E ele falou assim, cara, eu não vou não, pô. Eu já comprei a camisa, eu vou sair no bloco lá e tal. Eu falei assim, não, mas você vai, cara, eu vou orar por você. E eu fui lá pro Parque da Cidade, comecei a orar. Cara, esse meu amigo mandou... fez uma ligação. Uma ligação. Fez uma ligação, falou, Dedê, cara, como é que é esse negócio desse revisão aí, bicho? Eu vou vender a camisa aqui, eu vou pra esse Revisão de Vida. Caracas, hein? Ali, cara, essa resposta, eu falei, cara, esse meu amigo era difícil. Hoje ele é pastor, sabe? E assim foi feito com vários amigos meus, amigos que tocavam na noite, e a gente começou a trazer e levar pro Revisão de Vidas, e eu comecei a servir, foram várias revisões ali, cara, mais de 20. Com certeza você tem noção disso, mas eu quero falar isso publicamente. Quando a gente leva uma pessoa para Revisão de Vidas, você não está levando uma pessoa, você não está tocando uma pessoa, você está tocando uma geração. Uma geração. Né? Olha o que você falou. Eu chamei, orei, convidei, ele foi e hoje ele é um pastor. Ele é um pastor. Uma geração de gerações. Sim. Porque esse pastor, quantas gerações ele não está tocando, não está cuidando? É verdade. A geração dele, a família, os filhos, os netos. Tem um amigo meu que, quando eu levei ele, a mãe dele ficou brava comigo. Porque eles eram de uma outra religião. E a mãe dele falou, cara, Dedê, como é que você faz um negócio desse, cara? Levou meu filho para a igreja. Cara, você acredita que hoje a família toda dele tá na igreja, olha só, servindo na igreja, sabe? Isso é muito forte. Me pediu perdão. Eu quero te pedir perdão, porque naquele dia eu te esculhambei, falei tudo. Hoje, cara, ver meu filho, sabe? Ver meu filho casado, meus netos, sabe? O meu marido, sabe? A minha outra filha, todo mundo foi pra igreja. Glória a Deus. Você tá entendendo? Porque através da vida desse meu amigo, né? Até eu quero mandar um abraço para ele, Ivanzinho, né? Um grande cantor, adorador. Ivanzinho deu samba, hoje ele canta pagode.
cantava pagode no mundo. Eu fui buscar ele lá na boate. O último show dele, eu fui, sentei lá, pedi uma batata frita, uma Coca-Cola, fiquei sentado lá. Muita gente não entendeu o que estava acontecendo. O cara já é da igreja, foi lá na boate e tal. Mas eu fui lá para buscar essa vida preciosa que hoje está aí adorando ao Senhor, né? Com os talentos dele e a família dele linda. Um beijo para essa família linda que aí. Forte, hein? A força de um propósito. A força de um propósito. A força de um propósito. Você ir para aquele ambiente, não é só uma batata aqui e uma coca, porque eu tenho um propósito aqui. Eu vim aqui resgatar uma pessoa. Sem medo de ser julgado. Não. Porque eu falei, cara, o pessoal vai falar, o cara na boate já se converteu, já deu testemunho, tá lá. Mas porque eu tava com esse propósito. Eu fiquei esperando ele acabar o show. Ele falou, cara, eu preciso fazer meu último show lá e tal. Eu falei, não, eu vou junto com você. Fui lá, fiquei sentado. Quando acabou, ele falou, pronto, acabou, encerrou, cumpri meu compromisso aqui e agora vou servir a Deus. E, cara, foi tantas bênçãos que esse cara tem vivido aí. Caracas, meu irmão. E assim tem sido, com muitos amigos, né? E a gente não para. A gente continua levando essa unção, essa alegria, esse amor de Cristo, que é incondicional, é tremendo. Deus vai nos fazendo, criando conexões. A gente tem criado grandes conexões aqui no Brasil e fora do Brasil também. Deus já nos levou para outros países. Eu já fui para Bolívia, eu já fui para Argentina. Né? Na Argentina, não sabia nem falar espanhol. Deus me capacitou ali, ganhei um presente, um clipe gravado na Argentina. Né? E essa música que eu gravei lá na Argentina, todo chévere, né? Quer dizer, muito legal, muito top. Eu não sabia nem como falar na época, mas o irmão falou, cara, se você fizer uma música em espanhol, eu vou te dar um clipe. O irmão da bispa Dani, lá da Sara Nossa Terra, né, da Argentina, e pronto, ele realmente cumpriu, né, com essa promessa, e nós gravamos um clipe, e esse clipe nós trouxemos para o Brasil, e uma cantora famosa ouviu, que é a Aline Barros. Quando ela ouviu a música, ela, Dedê, eu posso gravar essa música no meu projeto infantil? E aí ela gravou a música Tudo Chévere também. Então você vê tantas coisas que a gente nem imaginava sair de Brasília dessa forma. Deus me levou para o Brasil, me levou para fora do Brasil por causa do propósito. Você se permitiu ser esticado, né? Sim, até hoje. Cada dia mais Deus vai só esticando, alargando as tendas e nos usando para transformar essa geração. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o Dedê Júnior, que foi pro Legendários? Me explica isso. O Legendários foi assim... Por que você foi? Cara, você já é um grande homem de Deus. Olha aí. Você já é um grande homem de Deus, né? Você já é um cara posicionado, você já é um homem de fé, já sabe quem você é em Deus. Porque você não precisava de Legendários. Pra que isso? Isso estava na minha cabeça também. Eu falava pra minha família, no primeiro instante assim, eu falei, eu vou pra esse Legendários. Mas aí depois eu falei, cara, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, né? Um bom líder, um bom cantor. Comecei a classificar, né? Mas eu ouvi algo lá no Legendários interessante, né? Não há nada que esteja bom que não possa se tornar melhor. E foi isso que aconteceu. Eu fui pro Legendários com algumas limitações. Eu falava assim, não vou conseguir, porque eu já operei da coluna, 10 anos atrás eu operei da coluna, às vezes sentia algumas dores na coluna, e muito sedentário, não faço nenhum tipo de atividade física. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir subir essa montanha, eu não sei montar uma barraca, eu não sei, como é que eu vou subir esse negócio? Mas quando o Senhor tem um propósito, né, tem algo preparado para nós, não adianta. A gente coloca algumas barreiras, mas Ele quebra todas elas. E o que aconteceu, pastor? Eu recebi a ligação de um amigo. Eu já estava decidido, não vou para o Legendário. Eu já sou um legendário. Aí meus filhos ficaram, você já é um legendário, pai, mas você vai para o Legendário? Então, assim, esse meu amigo, uma amizade de quase 30 anos. Né? Esse cara, assim, a gente cantou no mundo. Por um instante eu não sabia onde ele estava mais nessa parte do Brasil, eu não sabia onde estava esse meu amigo, e aí ele sumiu por um tempo. Sim. E depois ele apareceu falando para mim que tinha se convertido e estava morando em Manaus. E aí eu estava indo para Manaus fazer um evento, por incrível que pareça. Ele falou, cara, que legal, eu preciso muito falar contigo. E eu fui para Manaus. Nós trocamos uma ideia ali, foi muito bacana, fizemos músicas,
né, para Deus. Foi maravilhoso esse encontro, assim, ver ele transformado também. E aí depois passou mais um tempo, a gente não se via, e ele me ligou, depois de muito tempo, falando, Dedê, cara, eu tô indo para Brasília. Eu falei, cara, seja bem-vindo, o que tá acontecendo? Vai ser muito bom te receber. Ele falou, cara, eu tô indo para Brasília que eu vou participar do Legendários em Brasília. Aí você... Cara, Ixi. pô, que legal. Falei, pô, que bacana. Bom pra você, né? Pô, bom demais, meu irmão. Vai ser muito bom pra você. Não, mas eu quero te levar. Aí eu falei, mano, cara, eu já ia falar, né? Pô, eu tô aqui meio apertado aqui, com o meu financeiro não tá muito legal. É sempre a primeira desculpa. Antes de eu falar, ele já falou, peraí, mas você vai comigo, mas eu vou te abençoar. Eu quero que você vá junto comigo. Eu falei, meu irmão. Aí eu tava no Viva Voz, aí minha esposa tava passando assim na hora, né? E minhas filhas também, sabe? Aí no Viva Voz. E aí ouviram ele fazendo esse convite. E aí, vamos pro Legendário então? A não ser que você não queira. Aí ele falou isso. Aí eu joguei essa aqui, ó. Au! Cara, foi aquela risada lá na minha casa, sabe? Porque você falou que não ia pro Legendário, você já era um legendário, você mandou esse AU aí. Mas assim, foi de todo o coração, porque eu entendi que realmente Deus estava ali me chamando para esse novo encontro, sabe? Porque por mais que a gente pense assim, poxa, 20 anos tendo experiências com Cristo, vivendo milagres, será que Deus vai fazer alguma coisa a mais agora? Pô, já vivi tanta coisa, assim, incrível. Sim. Será que tem algo a mais que eu possa viver ainda? E verdadeiramente eu pude comprovar isso. Depois de 20 anos, vivendo milagres sobrenaturais, aquele momento na montanha, aquelas 72 horas ali, sabe, serviu para me esticar, me alargar, me dar uma nova visão, sabe, uma visão de fé, uma visão de que por mais que eu achasse que eu cheguei nos meus limites, mas ainda eu podia caminhar uma milha a mais, ainda tem muita coisa ainda a ser feita. Eu estava vivendo um momento assim, meio que no automático em algumas coisas. Algumas áreas da minha vida estavam no automático, sabe? E eu, no desejo do meu coração, eu vinha pedindo em oração já há alguns dias, chorando, clamando com a minha esposa, falando com a minha esposa, né? Abrindo para ela, amor, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. E Deus verdadeiramente me fez viver algo novo nesses dias na montanha, pastor. Eu voltei de lá, ligando para meus amigos todos, amigos pastores, apóstolos, bispos, homens de Deus, que estavam com o mesmo pensamento que eu, que não, eu já sou um cara bom, eu já estou bem e tal. Mas desafiei esses amigos. E eles agora estão me retornando, falando, Dedê, você tem razão. Eles também estavam com aquele mesmo bloqueio. Não, tá tudo certo, eu estou com alguns compromissos aqui, não posso ir agora. Falei, por favor, pastor, vai, cara. Vai, depois você me fala o que aconteceu. Confia, vai. E assim, verdadeiramente, eles desfrutaram um caminho assim como eu desfrutei esse caminho tão maravilhoso, sabe? De grandes aprendizados ali nessa montanha, sabe? Eu tô assim, renovado. O ano de 2025, eu tava aguardando, porque assim, eu vivo cada ano debaixo da palavra que o Bispo Rodovalho nos libera para a igreja, né? Tem sempre aquele ano profético, né? E eu vivo cada ano desse, nem que seja no último dia do ano, eu experimento isso. E aí eu falei, caramba, já passei da metade do ano e ainda não vivi o ano da superação. Foi o ano que ele, né, liberou esse ano, essa palavra esse ano, o ano da superação. Eu falei, Senhor, eu ainda não consegui superar, ainda não consegui enxergar o ano da superação. Porque assim, todos os anos eu vivo isso, mas e aí, o ano da superação? E esse ano eu já vivi. O ano da superação tá carimbado, porque eu me superei. Porque quando eu olhei, cheguei no final da montanha e falei, cara, minha coluna tá 100% aqui e a minha fé tá 200%. Porque realmente foi debaixo de muita fé, de muita oração. Nunca orei tanto, nunca clamei tanto, nunca cantei tanto, né? Como nesses dias. Foram dias intensos na presença de Deus, vivendo cada momento ali, sabe, abraçado pelo Senhor, com essa força, entendendo que foi até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Ele nunca me abandonou. Então, assim, eu recebi renovo nesse Legendários. Então, assim, eu quero desafiar você, meu amigo, irmão, homem. Cara, por favor, vá para o Legendários. Viva essa experiência, desfrute esse caminho.
com certeza, se você é um homem bom, você vai voltar muito melhor para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, para a sociedade. O Legendários realmente marcou a minha vida, a minha história, e eu quero que você possa viver isso também na sua casa. É isso. Eu costumo dizer que, assim como o Revisão de Vidas, o Legendários ele é um ponto de partida. Ele é um ponto de partida na vida do homem e que traz essa decisão, posicionamento e uma vida pública digna de ser vivida. Né? Então, assim, você que não foi pro Revisão de Vidas e nem pro Legendários, você é nossos convidados. Ó, dia 7 e 8, Revisão de Vidas, e dia 26, 27, 28... Não, 27, 28, 29 e 30 Legendários de novembro aí, mês que vem. Você também é meu convidado, meu irmão. Tá lá com a gente servindo. Vai ser uma honra. Vamos servir, Quero organizar minha agenda aqui. Agora esse finalzinho de ano tá bem corrido aí. A gente vai estar em alguns estados do Brasil. E vê aí. Acha essa agenda aí. Maluco, doido pra poder servir os meus irmãos. Porque eu tenho certeza que aqueles outros 50% os que outros voltam 50%, aí. é isso. É muito bom servir. Eu também tinha mais ou menos esse pensamento, mas eu me permiti entrar nesse desafio, eu me permiti abrir o meu coração, eu me permiti aprender, eu me permiti viver o que Deus tinha para mim naquele ambiente. E eu posso dizer que há 22 anos atrás existia um Lucas antes do Revisão de Vidas e pós-Revisão de Vidas. Exatamente. E há um ano atrás, vai fazer um ano que eu fui no Legendários, fui em novembro do ano passado, existia um homem, um Lucas antes do Legendários e um Lucas pós-Legendários. Que Deus foi falando, Deus foi ministrando, Deus foi trabalhando, as limitações emocionais, físicas foram quebradas. E é o que você falou, eu entendi que eu posso ir mais, não é o limite. Deus ainda tem mais, Exatamente. E assim, eu sou muito grato à vida do meu irmão Emerson. Um abraço para você, para sua família linda, Débora, e seus filhos. Eu tenho certeza que tá aí um novo homem. E obrigado por me desafiar, por me abençoar. E a gente tem que ser assim, desafiar outros homens também. Por isso que eu fiz esse desafio para você que está me assistindo também, para que você possa abraçar, entender que você pode quebrar todas essas limitações e viver algo extraordinário em Deus. Então se permita esse desafio aí para sua vida também. Benção demais. E para finalizar, o Dedê Júnior, quem é o Dedê Júnior do futuro? Como você se vê daqui para frente? Porque nós falamos, nós falamos do passado, sim, do presente, do que você está vivendo, mas e do futuro? Então, o Dedê Júnior do futuro é um homem, eu já vejo assim, um homem em paz, tranquilo, vendo realmente os frutos, Hoje, como você falou, casei minha filha agora recentemente, e agora a gente já fica naquela expectativa agora dos netinhos, Mas eu quero realmente continuar fazendo aquilo que eu amo, Por um momento eu te falei, tava meio que no automático e às vezes até pensando assim, nossa, que venha logo outros para eu dar uma parada, mas eu vejo que realmente não tem como a gente parar, sabe? Porque é uma paixão, aquilo que arde no nosso coração, a gente quando vê uma vida sendo transformada. Esses dias agora, eu fui convidado para participar de um culto de crianças, a Sara Kids lá da Ceilândia. Cara, foi tão maravilhoso, porque sim, eu tava com esse pensamento, eu falei, não, vai vir outros agora que vão me substituir e tal, vai dar para eu dar uma descansada a mais. E ali eu tive uma resposta de Deus, porque quando acabou o culto, as crianças fizeram uma fila para pegar o autógrafo do Dedê Júnior, cara, tirar foto, cara, dançaram o culto todo. Eu falei, cara, não dá, eu preciso continuar. Eu preciso permanecer firme no meu chamado, até o dia que o Senhor venha me buscar. Mas o Dedê Júnior do futuro é esse. Eu quero permanecer firme aí, sabe? Cantando, adorando a Deus, vendo os meus filhos, dando continuidade a isso, meus netos. E é isso. Eu quero continuar fazendo o que eu faço com muita paixão, com muita verdade. Eu entendi a minha identidade, eu vendo esses dias a Bispa Lúcia falando sobre isso, quando a gente entende o que a gente faz e faz bem, não adianta ficar inventando outras coisas, continuar fazendo o que eu faço com verdade, eu faço com amor,
né? E eu quero continuar firme aí nesse chamado. Que Deus possa me dar mais músicas, mais canções, que eu possa impactar a nova geração que está vindo aí, que está crescendo, né? E eu tô aqui, eu falo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir, aonde o Senhor me levar, eu quero estar sendo um instrumento nas tuas mãos. Amém, amém. Eu entendo assim que às vezes a gente troca de papel, né? A gente troca não é de papel, mas de local na batalha, Sim. né? Mas a gente só vai ter um momento de aposentar, né? Quando Deus levar a gente. É isso. Eu só vou parar, só vou aposentar quando Deus me levar. Quando Deus me levar. Até lá, eu tô na missão, amigo, firme, forte. Me segura, porque assim, tem muita coisa nova vindo. Eita. A gente está preparando aí para essa nova geração, né? Eu tenho certeza que essa nova geração precisa muito, né? Se movimentar, né? Tá com sede, e a gente está aqui para nos doar, para nos entregar por inteiro, né? A nossa entrega é 100%, e eu quero convidar você, meu amigo, você que é cantor, você que é músico, vem pra cá, vamos adorar juntos, faça a sua entrega total, não fica dividido, não fica em cima do muro não, sai de cima do muro, se entrega, porque Deus vai te honrar também, Deus vai te dar uma família abençoada, sabe? Deus vai te dar grandes amigos, amigos de verdade, que vão caminhar do seu lado, naqueles momentos que você tiver na dificuldade ali, você vai ver que existem amigos de verdade. É verdade. Né? Aqueles amigos que você acha que são amigos, falam, não, vamos ali que eu vou pagar uma pra você. Não, meu irmão, pode ter certeza que esses amigos vão estar em todos os momentos com você, e quando você estiver precisando de uma palavra, vão trazer uma palavra do alto, dos céus, que vão te fortalecer, e tenha certeza que Deus vai restaurar a tua vida, a tua família, e realizar todos os sonhos e desejos do teu coração, em nome de Jesus, porque Ele é pai, né? Ele é pai. Por isso que eu falo, eu sou filhinho de papai. O filhinho de papai, ele tem a certeza que ele é herdeiro da promessa de Deus, vai viver tudo aquilo que o pai tem para você, né? E eu quero deixar um versículo aqui, porque tudo isso que nós falamos aqui está baseado na palavra de Deus, né? Tudo que nós falamos aqui, né, durante esse podcast. Amém. E tem uma palavra aqui que tem me impactado muito, né? Que é 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 18, que diz assim: serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então você é filhinho de papai, você é filhinha de papai. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Grandes coisas ele fará. Ele vai estar sempre te surpreendendo. Como eu falei, eu fui surpreendido agora com esses legendários, porque eu achava assim, será que Deus ainda pode fazer algo, né, novo na minha vida? E aí eu fui renovado, depois de 20 anos renovado, né? Então é isso, Deus vai sempre te renovar todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. É isso. Glória a Deus. Bora. Deus é bom. Você que ficou conosco até aqui, quero te agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo respeito, pela hombridade. Mas também te pedir um favor, envie para os seus amigos, envie aí para a sua família, para a sua casa esse podcast, porque eu tenho certeza que ele vai edificar a sua casa. Aquele seu amigo que tem resistência aí com legendários, aquele seu amigo que ainda não se converteu, leva, né? É muito importante testemunhos, histórias. As histórias, elas nos ligam, elas nos ensinam, e elas nos impulsionam a tomar decisões que muitas vezes a gente tem medo de tomar, né? E aí fala, cara, o Dedê Júnior conseguiu, eu vou conseguir também, sabe? O pastor Lucas, o Lucas conseguiu, eu vou conseguir também, eu vou avançar. Então, por isso que nós criamos o Pontes Podcast, para levar para você, homem, né? E te mostrar que é possível ser um homem de valor, ter hombridade, ter caráter, viver em verdade, ser um homem de uma mulher, ser um homem de um só Deus e ser um homem que serve a sua igreja e a sua comunidade. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde. Tenha um final de semana aí abençoado, porque eu tenho certeza que a presença de Deus estará sobre a sua vida. Um abraço.